Pessoal, e de virada o Botafogo venceu o time do Vasco dentro de São Januário e saiu aí zombando do adversário. Ficou interessado, quer saber as últimas informações, tudo que a mídia está falando dessa baita vitória do Fogão dentro de São Januário? Então assiste esse vídeo até o final. Clássico carioca deu Botafogo pra cima do Vasco. Eu quero gritar gol! 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 Eu quero gritar gol! Já dizia o ditado, quem ri por último, ri melhor. É sempre bom, né? Ganhar um clássico e quem ri por último ri melhor. O clássico em São Januário começou inflamado, festa e muita provocação por parte da torcida do Vasco. O Bandeirão lembrou uma coleção de vitórias em cima do Botafogo. Dentro das quatro linhas, os primeiros 45 minutos foram divididos. Arthur Cabral deixou o Júnior Santos de frente para o gol. Do outro lado, Andrés Gomes bateu firme para a defesa de Raul. Nessa falta de Saldívia em Matheus Martins, muita reclamação. Os alvinegros queriam a expulsão do zagueiro. Não aconteceu. Acho que todo mundo viu que era pra expulsão, né? O último homem tava entrando dentro da área para fazer o gol. A gente teve um lance contra o Palmeiras idêntico. O juiz expulsou na hora, nem no VAR foi. Então não tem critério nenhum. As duas melhores chances foram do Botafogo. Edenilson cobrou falta no meio do gol. Matheus Martins ia fazendo um golaço. Léo Jardim foi buscar. Na volta do intervalo, o Vasco passou a levar mais perigo. Tietê chegou a driblar o goleiro e bateu para fora. Minutos depois, a rede enfim balançou. Puma encontrou David, que só teve o trabalho de empurrar para o gol. 1-0. E é aí que o ditado começa a surtir efeito. Apenas 3 minutos depois, o empate. Vidjalba de cabeça, 1-1. A virada foi inevitável nesse chutaço de Matheus Martins. Golaço. Nuno Moreira ainda teve a chance de deixar tudo igual, mas desperdiçou. Fim de jogo, 2-1. Com o resultado, o Botafogo chega a 2 vitórias consecutivas. Pega o elevador na tabela e, inclusive, iguala os pontos do Vasco. Mas ultrapassa o Cruz Maltino, porque tem uma vitória a mais. Agora, mudança no comando. Rodrigo Belão deixa o cargo para Franklin Carvalho assumir. Eu tenho certeza que ele vai ser muito bem recebido e estamos todos na torcida. O que a gente puder continuar ajudando, que o Sub-20 puder continuar ajudando, vai ajudar. Já no Vasco, a invencibilidade de Renato Gaúcho chegou ao fim. Futebol é atenção durante os 90 minutos. Não tem jeito. Você tem que estar ligado o tempo todo. Eu falei para eles que nós deixamos escapar no mínimo um ponto hoje. Contra o Vasco é uma maravilha. Ó, meu Fogão levou a melhor em cima do Vasco do Caio. Ok. Houve um equívoco. De integração com não os foi, trens não. da Supervia. Estação terminal. O desembarque Você vai voltar para casa hoje. plenamente o espaço entre o trem e a plataforma. Next stop, Sabe o que eu Pavaguna. ouvi do meu marido quando ele chegou em casa? Você vai me fazer pegar raiva do Botafogo. Aí eu vou ter 2 problemas, pegar e despegar. Toma! Fala aí! Fala de mim! Roda o VT, pelo amor de Deus. Além de conquistar a primeira vitória em clássicos, olha só, eu tava sem vencer clássico nenhum esse ano, tá? Foi uma festa, aquele negócio do Belão, aí o bichinho dançou, aí eu dancei também, aí a gente ficou tudo animado, gente. Aí, eu também passei o Caio na tabela, depois eu mostro a tabela aqui. Toma! A barba, cabelo e bigode. Toma! O Vasco começou a partida ofensivamente, indo para cima do Botafogo com Puma Rodrigues, que recebeu de David, driblou a marcação e chutou para a defesa de Raul. Logo em seguida, o Botafogo respondeu num contra-ataque com Arthur Cabral, que arriscou da meia-lua, mas Léo Jardim segurou. Ainda na primeira etapa, mais uma vez Arthur Cabral recebeu a bola de Júnior Santos, que devolveu para o camisa 7 arriscar, e Léo Jardim novamente defendeu. Aos 28 minutos, foi a vez do Vasco arriscar com Andrés Gomes, que respondeu num chute de esquerda em cima de Raul, que segurou a bola. O Botafogo insistia em abrir o placar,
Danilo cruzou para Júnior Santos, que num rápido toque encontrou Arthur Cabral livre, mas Robert Renan deu um toque providencial para salvar o Cruz Maltino, jogando a bola para escanteio. No escanteio, Alex Telles cruzou e encontrou Alexander Barbosa, que de cabeça jogou para fora. Edenilson cobrou a falta, mas Léo Jardim espalmou. E com muito espaço na defesa cruzmaltina, o Glorioso seguia tentando. Matheus Martins gingou bem. E aí, pessoal, vocês acham que agora o Botafogo vai conseguir se reerguer aí na tabela, se reerguer nos campeonatos? Qual a sua opinião? Deixa aqui nos comentários, hein? Vamos voltar aqui pro nosso vídeo. Dentro da área, na esquerda, e bateu com efeito, mas Léo Jardim voou para espalmar e salvar o Vasco. No segundo tempo, o Vasco começou trazendo risco para a zaga alvinegra. Primeiro com um chute de Saldívia e depois um gol inacreditável perdido pelo Gigante da Colina. Puma Rodrigues chutou cruzado, mas Raul espalmou. Tietê ficou com rebote na pequena área, limpou a marcação, mas chutou para fora com um gol livre, deixando toda a torcida e o próprio jogador incrédulos. Até que aos 15 minutos, finalmente o gol saiu. Puma Rodrigues cruzou o rasteiro, a bola passou por todo mundo e David apareceu na segunda trave completamente livre para marcar. 1-0 Vasco. Em desvantagem, o Botafogo insistia. E 5 minutos depois, Vidalba acertou uma bela cabeçada, pegando Léo Jardim desprevenido para deixar tudo igual. 1-1. E de virada, Matheus Martins, fora da área, marcou o golaço que sacramentou a vitória do Glorioso. 2-1. Esse é o Botafogo Golaço do Matheus Martins. Esse é o Botafogo. Ele estava sendo muito criticado ultimamente, justamente pelas finalizações. Mas é tão bom quando a gente faz na vida as coisas no lugar que a gente se sente à vontade, não é mesmo? Por exemplo, não é uma crítica não a quem estava não, mas eu, por exemplo, gosto de ser apresentadora. Você vai me botar sentada aí pra comentar? Eu vou comentar, mas eu prefiro estar aqui, Vene Casagrande, né? É isso. Vou botar você fazer uma reportagem na rua, você vai fazer belíssimamente bem. Mas você gosta mesmo de ser o quê? Comentarista. Bota o menino pra jogar no canto que ele gosta de jogar e a magia acontece. Aliás, falar em magia, o que é um encontro com o ex que já foi da tua namorada e você quer ficar mais bonito, mais legal, mais não sei o quê, mais não sei o quê. Ei, ou não é? Sabe, quando você já tá tratando a dama aqui, ó. Você já tá aqui, ó. Que saudade do meu. Aí ela quer comer um japonês, tu não leva. Ela quer uma joia, tu não compra. Aí ela fala, esse cabelo não tá legal, mas eu gosto assim. Você vai me amar do jeito que eu sou. Legal. Aí vai na festa. Toma! Contra aquele ex que mexeu com a gata. Aí a família toda tratou ele bem, aí ele olha e fala, meu Deus, é melhor melhorar. No dia seguinte ele leva ela no japonês, eles levam uma joia, ele cortou o cabelo. Tudo é a motivação, né? Tudo é a motivação. Foi o Arthur Cabral encontrar com o Tiquinho Soares. Ah, esquece. Que a vida dele andou. Ele deu-lhe uma banda no jogo do Mirassol. Tu viu esse lance? Claro que vi. O Arthur, começou o jogo, o Tiquinho foi sair com a bola, o Arthur Cabral, vá, pra mostrar, a dama é minha. É isso. O Tiquinho chegou lá no estádio, para o estádio, né? Todo mundo tira foto, ele olhou e falou assim, tem que tratar bem essa gata. Vai chegando contra o Vasco, todo mundo volta a jogar futebol. Olha, ele fez um golaço contra o Mirassol e ele jogou de novo muito Nesse bem. jogo aí, falando em ex, Ah. tem ex que você gosta tanto assim, você fala assim, tem um respeito tão grande que você não fica com ninguém na frente do ex, né? É, não beija, não coisa, é verdade. Nesse caso aí, teve ex que não quis fazer gol, A sabe? lei do ex é a lei que mais funciona no Brasil, mas no Vasco é o contrário. Que 2 vezes, né? O Tietê que não fez o gol e o Cuiabano que não marcou. Exatamente. Foi, Caio? Coisas que só acontecem com o Vasco. Eu não citei nome, eu não citei nome. Quando eu falo que a lei do ex funciona com o Vasco ao contrário, é porque é isso, o Tietê dribla o goleiro, caído no chão, é só fazer o gol. Ele chuta pra fora, não faz o gol no ex-clube dele. E o Cuiabano, que vem jogando muito com a camisa do Vasco, dorme na hora de marcar e sai o gol do Botafogo. Ele e Andrés Gomes deram muito mole naquele lance. Esse tá na tela agora, caiu o lance do Tietê. Esse aí, o Tietê. Ele limpa a jogada. Me diz como perde um gol. Pelo amor de Deus, Tietê, me ajuda a te ajudar. Olha isso. E ele lamenta muito, e vou dizer... Quando caiu no pé dele, Fernando, eu tava ali na social dessa vez, e aí ele corta o goleiro e fala, é gol, a lei do ex vai funcionar. Não, e ele tem muita qualidade. Pra quem não sabe, o Tietê é ambidestro. Então, quando ele limpa pra esquerda, eu falei,
Gol do Vasco. Todo mundo pensou a mesma coisa. Ele quis perder, entendeu? Ele não é ruim de bola. Ele quis perder, não pô. é. Ele olhou, é meu ex, que eu gosto tanto, respeito. E é claro. E aí você vê que ele foi comemorar bastante com o David. Depois, porque o gol do David saiu um pouquinho depois desses gols que o Tietê desperdiçou. E é obviamente que tudo isso aqui é uma brincadeira. O Vene também tá brincando. Ele queria muito fazer esse gol. Demais, inclusive, né? Mas depois ele dá um alívio nele quando o David faz o gol. E aí deu um probleminha o Vene Casagrande. Porque o David faz o gol, abre o placar e todo mundo... Ih, o Vasco, em São Januário, né? Tudo mais... Mas não deu. Aí começou essa fumaça e falei assim, gente, o povo tá o quê? Curtindo? Não sei, né? Não sei o que tá acontecendo lá. E aí, Caio, deu ruim, deu bom, deu o quê? Deu ruim também. O que Deu aconteceu muito com o Vasco? ruim. Pessoal, rapidinho aqui, quem foram os destaques dessa partida do Botafogo contra o time do Vasco? Deixa aqui nos comentários, hein? Vamos voltar aqui pro nosso vídeo. Assim, cabe informar aqui o telespectador que não estou colocando a culpa na arbitragem, tá? O Botafogo mereceu vencer o Vasco dentro de São Januário, isso tem que ficar muito claro. O Botafogo foi melhor do que o Vasco já no primeiro tempo, principalmente no primeiro tempo. Talvez o Botafogo merecesse abrir o placar até antes, lá no primeiro tempo ainda. Só que no início do jogo, um dos primeiros lances da partida, o Barbosa acaba acertando o cotovelo no rosto do Andrés Gomes sem intenção, mas sem intenção e sem querer também é falta. E quando a falta acontece dentro da área, é pênalti. Então o jogo tinha que começar ali já com um pênalti para o Vasco, o que não aconteceu, e aí começa o protagonismo do senhor Wagner do Nascimento Magalhães, o árbitro muito conhecido no futebol carioca, que chamou os holofotes do jogo para ele. E é muito ruim quando isso acontece, porque a gente tem um clássico de dois times gigantes do futebol brasileiro que se enfrentaram, mas o personagem principal da partida foi o árbitro e depois o Matheus Martins muito bem no jogo. Mas assim, além desse lance do Barbosa, teve o Botafogo reclamando também da possível expulsão do Saldívia, o Vasco reclama também do segundo gol do Botafogo, onde ele inverte a falta foi claramente no Barros e ele deu falta do Barros, o Botafogo cobra rápido e sai o gol. Mas repito, isso aqui não estou responsabilizando a arbitragem pelo placar. O Vasco jogou muito mal no primeiro tempo, melhora no segundo, que é quando inclusive o Tietê acaba desperdiçando a oportunidade, o Vasco abre o placar logo depois. Parecia que o Vasco conseguiria um resultado mais tranquilo, mas aí, num apagão da defesa do Vasco, a música que colocaram. Mas é assim, a verdade é que a lambança, Veni, ela foi pros dois lados, né? Não tem nem como dizer, o Vasco foi mais prejudicado. Não foi. Tem um lance também, a gente tem todos os lances aqui, né? Tem o lance do Cuiabano, que dá uma mãozada na cara do Júnior Santos, que eu não quis no sem querer, mas como você falou, sem querer também a falta. E tem esse lance aí também do Saldívia que você citou, que ele o Matheus Martins era o último homem em direção ao gol, com chance clara de gol e tudo mais. E ele não escolheu dar cartão vermelho. Posso falar rapidinho sobre esse lance, Fernandinho? Porque tem muito torcedor do Vasco que tá falando, o Saldívia não encostou no Matheus Martins. Gente, o braço direito do Saldívia pega na panturrilha direita do Matheus Martins. Ele pega nitidamente, assim. A discussão se era para vermelho ou não é de respeito aos 4 Ds que a arbitragem fala, né? Do último homem, que é a distância, a direção, o defensor e o domínio. Em relação à direção, cabe uma discussão porque a gente não sabe se ele ia alcançar a bola com a força que ele imprimiu. O Léo Jardim podia sair do gol, apesar do Léo Jardim ter muito problema em sair do gol. Mas a bola estava próxima, tá? Ele só começa a ficar distante porque ele sofre a falta. Né? Mas é a única coisa que cabe discussão no vermelho. De resto, não tinha mais defensor nenhum na frente, ele tá com a bola dominada quando sofre a falta, enfim. É um lance que, se fosse expulso, não era absurdo nenhum também, então o Botafogo tem direito de reclamar também. E assim, o corpo fala, né? Eu falo que a bola fala e o corpo também. Ele se jogou. Você vê até pela dinâmica do próprio corpo dele, né? A forma com que você vê que ele toma um tranco. Sim. De algum lugar ele toma um tranco porque não dá nem pra ele fazer. Se ele se tacasse, ele ia se tacar sim. E não na forma lateralizada, porque ele toma um tranco de fato. E essa é uma jogada muito parecida com a que o Medina foi expulso no jogo contra o Palmeiras, o Botafogo teve 1 a menos, numa jogada parecida com essa, só que a do Palmeiras, pra mim, tinha mais discussão. Por quê? Ele estava mais na lateral, o jogador do Palmeiras, que era o Arias, né? E tinham outros jogadores do Botafogo já dando uma cobertura na marcação. Ele não era totalmente o último homem. E o Medina foi expulso naquela ocasião. E aí é o que a gente fala da falta de critério, né? Sim, e esse é o lance do Barbosa. Esse é o lance do Barbosa, que você falou da cotovelada. Que é bem no início do jogo. E dentro da grande área, né? Que aí seria um pênalti. E tem também o lance do Cuiabano dando uma mãozada no Júnior Santos. Esse ainda é o do Barros, do gol do Botafogo.
Essa daí, ó. Ele dá uma mãozada na cara do Júnior, e é o que a gente fala, né? Sem querer também é falta. O Júnior cai no chão, enfim, foi uma lambança atrás da outra. E antes daquela lance do Barros ali, que foi invertido, teve também uma falta invertida pro Botafogo. Quer dizer, foi uma arbitragem bem péssima, mas venceu o Botafogo, Vene Casagrande. E eu queria que você me falasse os destaques. O Vidalba entrou bem, né? Você gostou também do Vidalba? Gostei, não só por causa do gol, mas ele deu uma dinâmica ali ao setor ofensivo do Botafogo. Gostei da partida dele. Gostei da partida do Barbosa, que voltando muito bem, mostra a importância dele para o setor defensivo do Botafogo. Fernandinha, discussões à parte aí sobre a arbitragem, não vou entrar nesse mérito não, eu gostaria de entrar no outro mérito, que foi o lance do gol que muita gente está dizendo que o Jardim falhou. Eu não considero falha, tá? Eu acho que falha, no sentido literal da palavra, é um outro tipo de lance. Eu considero uma bola defensável pro nível... Do Vidalba ou do Matheus? Do Vidalba. Pro nível, né, do Leonardo Jardim, é uma bola defensável. Só que eu acho que o erro no lance não foi do Leonardo Jardim. O erro do lance foi na marcação do Andrés Gomes. E se a gente tiver o lance aí depois, eu gostaria de que você apontasse. Porque o Andrés Gomes e o Cuiabano, eles bateram... Pessoal, rapidinho aqui, vocês acham que o Botafogo foi prejudicado aí, né, nesses lances polêmicos, né, nesse lance aí que o jogador estava sozinho, né, e fez a falta no jogador do Botafogo? Vocês acham que o Botafogo foi prejudicado? Poderia ter saído com um placar ainda melhor? Lembrando que saldo de gol pode ser sim muito importante para o time do Botafogo. Deixa aqui nos comentários, hein? Vamos voltar aqui para o nosso vídeo. Cabeça e permitir o Vidalba finalizar. E aí o Leonardo Jardim ele poderia até defender a bola, mas ele não falhou nesse lance. Eu vi torcedor vaiando o Leonardo Jardim lá no estádio. Cada um sabe o que faz, não sou sommelier de torcedor em estádio. Cada um faz o que pensa, porque pagou o ingresso, está lá, pode fazer tudo dentro do limite, mas dizer que o Leonardo Jardim falhou naquele lance, falha é uma outra situação. Eu acho que a falha foi na marcação, tanto do Andrés Gomes quanto do Cuiabano, e é algo que o Renato Gaúcho precisa corrigir. Repara só, os dois jogadores, eles não sabiam o que estavam fazendo dentro da área. E aí o Leonardo Jardim foi pego de surpresa, entre aspas, e poderia ter feito a defesa, mas não fez, e eu não considero falha, repito aqui. E o Matheus Martins, que não é a primeira vez, que é um jogador super decisivo dentro de clássicos, sobretudo regionais, né? Contra o Flamengo, contra o Vasco. E, independentemente do resultado, rapidinho, que você me destacasse os jogadores do Vasco que foram bem nessa partida. Fernandinha, é difícil a gente apontar assim que foram bem, porque o Vasco fez um jogo muito abaixo. Mas, por exemplo, o lateral Puma Rodrigues, ele não fez um bom jogo, ele foi mal na partida. Mas ele participaria dos 3 gols do Vasco, se o Vasco não desperdiça a oportunidade. Ele dá assistência ali pro David no gol, numa boa jogada entre ele e o Rojas, que tabelam ali, o Puma coloca na área. Logo depois o Puma finaliza pro rebote do Tietê, que perde o gol feito ali. E depois do gol do Botafogo, o Puma cruza a bola pro Nuno, que também desperdiça uma chance inacreditável. Então, assim, para destacar aqui algo de... não é nem positivo, mas assim, que me chamou a atenção, é que o Puma, mesmo num dia ruim, jogou mal, poderia ter participado de 3 gols do Vasco contra o Botafogo. E os destaques do Botafogo, claro, o Vidalba, que fez o gol, o Matheus Martins também retomando confiança, mas destaque vamos dar, a gente já criticou tanto, vamos falar bem do Arthur Cabral, né? Fiz uma brincadeira aqui em relação ao encontro com o Tiquinho Soares, mas de fato, desde o jogo do Mirassol, o Arthur tem desempenhado bem, tem jogado bem, foi decisivo no jogo do Mirassol, fazendo um golaço, e nesse jogo contra o Vasco também, ele estava no modo turbo, Vene Casagrande, uma velocidade, uma categoria, e as pessoas elogiando bastante o desempenho do Arthur Cabral. Aí talvez o trem tenha entrado no trilho e agora ele vai conseguir desempenhar o futebol que ele sabe, porque a gente sempre falou aqui, o Arthur é um jogador de muita qualidade, não esqueceu de jogar futebol. Destaque também para... Eu gostei, depois do jogo, a reação dos jogadores em relação a essa vitória, porque teve a provocação, é natural, né, do Barra e tudo mais. E também o último jogo do Belão, como interino, já que ele é do Sub-20, e ele fez um trabalho difícil aí, pegou o Botafogo com uma bomba sem pino na mão, e foi muito elogiado
pelo E eu jogador. gostei da entrevista dele depois do jogo, ele desabafando, falando que meses atrás ele estava desempregado e hoje ele estava tendo a oportunidade de comandar o Botafogo dentro de São Januário e vencer um clássico importante. Maneiro demais, parabéns, Belão. Boa entrevista sua. Tem que falar do Botafogo. Quem tem do Botafogo? Você? E tem que falar da Arena lá. Putz, essa da Arena é brincadeira, hein? Isso. O Galindo falou um negócio aqui que eu concordo. O que ele falou? Pode ir. Estão os dois com problemas, o Botafogo e o estádio. Ah, mas o Botafogo ganhou as duas últimas, né? Rodrigo e Belão. É verdade, Galindo. Calma, Galindo. Você é muito pessimista, cara. Vai trazer bastidores sobre o Botafogo, tá? Rodrigo Belão, o técnico que comandou o Glorioso nos últimos 2 jogos e venceu, né? Ele é um motivo de orgulho nos bastidores do Glorioso. Até porque, assim, o Botafogo se orgulha de revelar técnicos. Foi o Cláudio Caçapa, Fábio Matias, também técnico da Portuguesa, agora da Chapecoense, no caso, né? E o Belão, que é um técnico que já teve passagem por vários clubes, inclusive pelo Corinthians. Ele é técnico do Sub-20 e estava tampando esse lugar enquanto o novo técnico do Botafogo estava chegando. Ele não vai integrar a comissão do time principal, tá? Ele vai ser um elo entre a base e o profissional. Ele volta para o Sub-20, onde ele é técnico, e o Botafogo vai recompensar ele, de uma certa maneira, dando a CBF Pro, que é para técnicos profissionais. Então vai recompensar ele, profissionalizar ainda mais, dar cursos. Então ele vai ser o elo entre a base e o time profissional, um técnico muito bem avaliado nos bastidores e que o Botafogo acredita que vai ser um grande profissional no futuro. Então já sabe, a diretoria vai preparando o terreno, é um cara que teve o contrato renovado recentemente, me falaram que ele tem uma multa rescisória muito alta, porque já começa aqueles rumores, né? Ah, Belão tá bem, então o clube vai querer contratar, é um técnico bom, experiente na base, mas ele tem a multa alta e contrato até o final de 2027. Então o Botafogo tem um grande projeto para ele, projeto bem consolidado e quem sabe um dia pode vir a ser o técnico do Glorioso. Mas ele está bem respaldado, voltará para a categoria Sub-20, onde ele é técnico, mas será um elo entre o time da base e o profissional, sempre em contato com a comissão do Franklin Carvalho, que pode acioná-lo a qualquer momento que precisar. Então, trazendo esse bastidor aí sobre um cara muito elogiado nesses últimos jogos do Botafogo. Muito bem, então esse bastidor do Botafogo, a gente vai transmitir o Botafogo também aqui essa semana, não vai? Pois bem, pessoal, tá aí mais um vídeo, né, em noite espetacular do Botafogo, de virada o Fogão venceu o time do Vasco dentro de São Januário, tá? E com isso, o próprio Botafogo ultrapassou o time do Vasco, jogando o Vasco para 12º colocado, e o Botafogo hoje é o 10º colocado. Você vê como o Campeonato Brasileiro, ele é maluco. Recentemente, o Botafogo estava brigando na parte de baixo, com 2 vitórias consecutivas, o time subiu para a 10ª colocação, e com isso, pode subir ainda mais com a chegada do novo treinador. Mas e aí? O que é que vocês acharam aí a respeito desse time do Botafogo, desses lances? O que vocês acharam a respeito, né, da estratégia do Botafogo, da forma que o Botafogo jogou? Vocês acham que com a chegada aí do Franklin, né, Carvalho, o Botafogo ainda tem muito o que ganhar? Lembrando que o Botafogo vai ter aí uma semana muito recheada, né? Na quinta-feira o Botafogo vai jogar contra o time do Caracas, o primeiro jogo da fase de grupos da Sul-Americana, e no domingo volta a campo novamente dentro do Newton Santos contra o time do Coritiba, né? Então esse mês vai ser um mês bem recheado aí pro time do Botafogo, um mês muito intenso, né? Jogos de Sul-Americana e Brasileiro vai se conciliar aí, né? O Botafogo vai ter agora Sul-Americana, depois Brasileiro, depois Sul-Americana, depois 3 jogos brasileiros, né? E depois mais um jogo da Sul-Americana ainda esse mês. Então o Botafogo, que teve sorte, né? Pegou aí 2 jogos em casa pela Sul-Americana contra um Racing, dia 15, vai jogar fora de casa. Mais 2 jogos aí, né? Dos próximos 3 jogos da Sul-Americana, o Botafogo vai jogar em casa, né? Então, muito importante o Botafogo fazer esses pontos e esses resultados dentro de casa. Mas e aí, o que vocês acharam a respeito do desempenho do time do Botafogo, dessa vitória do time do Botafogo? Quem foram os destaques dessa partida para vocês, tá? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu like, comenta aqui embaixo, ative o sininho de notificações, e se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima.